Fala galera, como é que vocês estão, galerinha? Tudo bom? Boa tarde aí pra vocês, muito bom dia, uma ótima madrugada, independente de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Hoje a gente vai falar aí de renda fixa americana, tesouro, treasuries, bonds, T-bill, ETF, tudo aí da parte de renda fixa americana, beleza? Pedi uma desculpa pra galera aí do M7 Academy ali pro Janaelson. Ele passou meu contato do pessoal aí para que queria uma carteira de REITs aí de fundo imobiliário, um pouquinho mais de investimento nas ações americanas aí, principalmente agora que eles tinham dúvida de tesouro, renda fixa, né? Tudo isso aí que eu vou falar hoje. Mas cara, qual era a Trump aí? Todo dia muda, todo dia que eu montava um roteiro, atualizava o gráfico, fazia alguma coisa, o Trump ia lá no Trump Social lá e metia um tweet, uma mensagem lá, mudava o mercado inteiro, então tava muito volátil. Nós tivemos aí essa semana, aqui, acho que na sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, a Modis, que é uma empresa aí que mede a volatilidade e a confiança aí dos mercados, rebaixou, né, o Tesouro Americano, justamente desses títulos que a gente vai falar aí hoje. Então, inclusive, alguns gráficos eu acabei nem atualizando aqui para gravar o vídeo. Vou fazer junto com vocês ao vivo. Beleza, gente? Então, perdão aí porque realmente está bem volátil aí. O Trump está mexendo bastante com o mercado aí, com a guerra comercial com a China. Isso aí resulta também, né, no maior tesouro, o seguro, né? O seguro do mercado. Todo mundo precisa de tesouro americano. Os países, as empresas, tudo é no tesouro americano. É considerado o título mais seguro do mundo. Então, vou falar para vocês alguns aí alguns já tem no canal, né? O IF, o TLT. Juros aí de 7, 10 anos aí que a gente investe também, principalmente com juros em alta agora. E para mostrar para vocês que não é cuidado com a parte de renda fixa, porque do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil a parte de renda fixa, tesouro direto, né? Que nosso tesouro direto aqui no Brasil é o T-bill, é o tesouro do Fed, Federal Reserve, né? O Banco Central Americano. Eles também emitem esses títulos aí. Só que também tem ETF e outros títulos que tem variação de marcação a mercado, que é o que eu expliquei para vocês naquele vídeo que a gente fez aqui da planilha, da nossa estratégia da bola de neve. Então, essa parte aqui, ó, do mesmo jeito que a gente tem variação aqui no Brasil, o único que só anda para frente, vamos dizer assim, ó, é o Tesouro Selic, né? Lá também vão ter esse tipo de título lá no Tesouro Americano, que até já aumentou, já foi para 14,75, gente. 14,75. Aumentou bastante. Beleza? Então, do mesmo jeito que a gente tem essas marcações a mercado aqui no Brasil, IPCA, pré-fixado, e conforme a taxa de juros real, a Selic aumenta ou abaixa, eles vão ter marcação a mercado. Beleza? Mesma coisa serve aí para os títulos do governo americano. Beleza? Vou usar as mesmas ferramentas aí hoje, talvez um pouquinho do TradingView, aqui onde a gente faz os nossos estudos. Preciso dar uma atualizada aí depois para vocês. E vou usar a parte do Investing aqui também. Fiz um vídeo aí para vocês na última semana aí. Acho que no fim de semana, né? Falando que a gente acertou o topo e o fundo aqui. Então a gente conseguiu realizar o lucro aqui. Recomprar as ações com 40, 30, 50% mais barata aqui. E de lá para cá, a Nasdaq fez praticamente igual a pandemia aí. Fez uma bela de uma volta em V, né? Chegou a cair uma porcentagem bem alta aí para quem os holders, né, que só compram e não vendem os ativos. Tem que ter estômago, né, gente? Perder 25% aí e depois voltar também. Quem aproveitou e segue a estratégia aqui de comprar um pouquinho todo mês, agora já conseguiu melhorar seu preço médio, já teve essa bela dessa volta em V aí. Então, olha a porrada que deu para baixo, gente. Foi, vamos ver aí quanto bateu. Em 48 dias, 25% de queda. Praticamente a mesma coisa na volta, né? No mesmo dia que desse fundo até aí 38 dias, 30% praticamente de rentabilidade. Então, acertamos o topo, o fundo, estratégia dos 50%
funciona perfeitamente aí. Os vídeos aqui que a gente faz para vocês mostram isso. Então, desde a última pernada aqui que não teve uma correção, pegou aqui 0, 100%. Bateu aí praticamente uns 50% no nossa entrada aqui, né? Para mim, por enquanto, a oportunidade do ano em 2025. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho dos juros americanos. Eu separei alguns gráficos para vocês aí, visando aí a segurança e a rentabilidade, né, com os títulos americanos. A gente vai falar um pouco aí como investir com segurança na renda fixa e aproveitar também aqueles títulos que têm marcação a mercado. Então a gente vai conhecer os principais ETFs aí do título do Tesouro dos Estados Unidos, incluindo aí aqueles que a gente já falou aqui no canal, o TNT e o IF, e como comprar também os T-bills aí, que são os títulos considerados os mais seguros do mundo. Foram rebaixados, não são mais tão seguros assim, mas sim na prática todo mundo usa eles como referência para proteger a economia dos seus países, ter um hedge em dólar e poder investir com segurança. Beleza? Então, Estados Unidos é a referência mundial de segurança. Os títulos do Tesouro Americano são considerados aí livres de risco de crédito, né? Os Estados Unidos é um dos poucos países aí que nunca deu calote. O próprio Federal Reserve, o Fed, que emite o dólar, é quem garante o pagamento desses títulos. Inclusive na pandemia foi o recorde de impressão de dinheiro, eles imprimiram aí de 25, 30, 20, eu já vi todo o número, tá gente? Entre 20 e 30% de todos os dólares que existem no mundo foram impressos aí durante a pandemia para segurar a economia, mandando aqueles cheques via correio, né, para os cidadãos americanos aí que estavam impossibilitados de trabalhar, mais ou menos o que a gente fez aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, na época, o Paulo Guedes imprimiu e inventou aquela nota de R$ 200 ali, né? Então, a gente fez mais ou menos a mesma coisa, não na mesma proporção, mas também acabou imprimindo dinheiro. Então, para vocês terem noção, as reservas cambiais do Brasil e de vários países estão aplicadas nesses mesmos papéis, né, nesses títulos dos Estados Unidos, no seguro de carteira aqui no nosso Brasil, a gente compra esses títulos aí. Então, a gente tem os maiores credores aí estrangeiros dos Estados Unidos. Quem compra mais título americano que a gente vai falar aí é o Reino Unido, que passou a China agora. Então, o Japão é o primeiro credor, né? É quem mais tem título americano, tem aí mais de $1 trilhão em título dos Estados Unidos, financiando aí a dívida do governo americano. A gente tem o Reino Unido também, que passou aí para 800 bilhões, mais ou menos. E em terceiro, incrivelmente, a gente tem a China, que é o inimigo geopolítico número 1 hoje, aí talvez até passou a Rússia nisso daí, e já tem cerca de quase 800 bilhões também. Bom, a China, por causa dessa guerra comercial, vem se desfazendo aí bastante dos títulos, isso aí tem afetado o mercado também. E eu vou falar aí para vocês de um quarto credor aí do governo americano aí, que é a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett. Ela tem mais de 330 bilhões em caixa aí. Então, o nosso velho tiozinho investidor que pediu afastamento aí da Berkshire esse mês, né? Já saiu, tá com 94 anos, coitado. Já não é mais um menino, né? Vamos dizer assim. E colocou lá um sucessor que já havia sendo cotado lá para substituir ele como presidente, aí CEO, o mandante da Berkshire. Beleza? É uma queridinha nossa aí do canal também. Então, empresa, a maior empresa de todas é a Berkshire, que financia aí o 328 bilhões em caixa. A última vez que eu vi, grande parte investida em T-bills, superando até mesmo o próprio Federal Reserve, né? Em títulos de curto prazo. Beleza, os T-bills são mais negociados aí com maior liquidez, são chamados on the run, são os títulos recentes aí emitidos pelo Tesouro. Os principais aí são mais curtos, aí são de 4 semanas, 8 semanas, 13 semanas, 26 semanas, 52 semanas, né, que é de um ano. E tem T-bill aí de vários prazos, a gente está falando aí aqui no canal, o que a gente segue aí geralmente é o SHV, né, que a gente tem aqui no canal, é de 3 anos, o IF aí que é de 7 a 10 anos e o TOT que são 20 anos aí. Beleza, o que você tem que olhar aí geralmente, pessoal, é o prazo, né, do título que você está comprando, você está investindo, e quanto ele vai te pagar de juros. Geralmente são essas duas informações aí. E se ele tem ou não marcação a mercado, né? Desconsiderando a marcação a mercado,
o que a gente vê aí principalmente é o prazo e quanto que eles vão pagar para vocês. Beleza, então o que importa mesmo aí no final da conta é qual o prazo do título e qual o juro que ele vai pagar até o vencimento. Então, serve para proteção de carteira, igual eu falei para vocês, reserva de valor, retorno de previsibilidade, hedge de países, né, instituições, empresas, várias empresas aí são detentoras do título da dívida americana, patrocinam os Estados Unidos praticamente. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho da parte gráfica aí para vocês. Esse aqui é o T10, que é o juros, é o padrão de mercado que todo mundo acorda e olha, quem trabalha no mercado financeiro. Vamos pegar essa pernada aqui da pandemia para cá, né? Aqui foi ali na pandemia, foi onde o pessoal começou a derrubar os juros ali e começou a impressão gigante de dinheiro, né, que eu falei para vocês. E de lá para cá, obviamente, né, se imprimindo 20% de todos os dólares do mundo, imagina a inflação que isso não ia gerar. E para controlar essa inflação, o pessoal aumenta os juros. É quando o pessoal começa a comprar esses títulos aqui. Quem tem o título aí da pandemia para cá também já pegou uma rentabilidade movido o fundo para cá. No topo aí pegou 1.442% em juros, né? Em juros, tá, galera? Então, isso aí em 1.300 dias, aí 3, 4 anos aí mais ou menos, né? Até hoje aí se tivesse segurado aí 1.200%. Então, em questão de juros, foi isso aí a incrível marca que a gente atingiu aí de tanto imprimir dinheiro. Beleza? Tecnicamente é isso aí. Eu estou mostrando essa cunha de baixa, né? Geralmente esse formato aqui gráfico é uma cunha de baixa. Tá lateralizando aqui, ainda não tomou um rumo. Vamos ver se ele volta aqui e o Federal Reserve, depois que passar essa guerra tarifária do Trump, consegue baixar os juros, né? Então é uma bela de uma pernada aí, lateralidade, e vamos ver se ele começa a cair com o Federal Reserve baixando os juros. Beleza, gente? Vamos falar do TLT, que é o que a gente tem aqui no canal. Ele é o contrário, tá? Ele, quando o juros está alto, ele é um ETF, então é como se fosse um fundo de investimento. Ele, aqui, como vocês viram naquela data ali de 2020, onde os juros começou a subir, ele começou a cair, e de lá para cá vem numa cunha ao contrário, um canal baixista aqui. É um título de 20 anos, então um juros mais longo. Vamos lá, tá para fazer, né, um fundo triplo aqui, nesse canalzinho, a parte de baixo aqui. Então, se o Federal Reserve, lá, o Banco Central americano, começar a baixar os juros, a tendência é que isso aqui comece a subir de novo. Lembrando que aqui a gente não recomenda nada, não sou analista. Eu mostro para vocês um estudo aqui de mercado, não é recomendação de compra nem de venda, mas é um dos ativos aí que a gente tinha na carteira, né? Tinha porque eu realizei e tenho porque eu estou montando uma carteira, aproveitando essas quedas da bolsa que teve nos Estados Unidos, e montando uma carteira para minha esposa. Esse carinha aqui é um que eu gosto, né? Principalmente quando tá nessa parte assim de baixo. Lógico que você tem que pensar o seguinte: se você tiver algum problema, que onde o mercado americano, o governo americano, o Fed, precise subir mais ainda os juros do que já está hoje em 4,5%, isso aqui vai afundar mais ainda, né? E para cair não tem limite, gente. Não esquece isso, que para cair não tem limite. Ele hoje está em 85, mas ele pode vir para 5, 10, 15, 20, então não tem topo nem fundo que você tem que adivinhar. Não, que você tem que fazer uma previsão, na verdade uma probabilidade estatística, é o que a gente trabalha aqui, analisado em parte técnica aqui no gráfico, e estudo do passado para projetar o futuro aí usando uma ferramenta de Fibonacci. Então pode ser que isso aqui venha buscar esse fundo ainda, mas visando que possivelmente o Fed comece a cortar os juros. Esse cara aqui é um que começa a subir quando tiver um corte de juros, quando tiver, se tiver. Beleza? Juros de 20 anos. Agora vamos tentar ver o IEF aqui, que ele é um juros mais curto. Isso aqui é tudo ETF, tá, gente? Que eu estou mostrando para vocês. Então, não é um T-bill, ele é um fundo de uma empresa, de um dono de um ETF, certo? Pode ser qualquer corretora ou fundo de investimento que replique
essa movimentação em um ETF. Esse aqui é um juros mais curto, não é de 20 anos, é de 7 a 10 anos. Esse aqui tem marcação a mercado. O TIOT que eu mostrei agora há pouco para vocês tem marcação de mercado. Então, por isso que eu falo para vocês, eu vou comprar um título do Tesouro Americano. Vocês têm que ficar muito esperto com o que vocês vão comprar. Porque você compra, quem comprou, não, isso aqui é renda fixa. Olha a porrada que isso aqui deu para cima, olha a fundada que ele deu na sequência. Então, isso aqui é muito mais volátil do que muita ação de empresa. Isso aqui é mais volátil às vezes do que o próprio Bitcoin, ou a Palantir, ou a MicroStrategy. Olha a afundada que isso aqui deu da pandemia para cá. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que sim, marcação de mercado pode te prejudicar muito. Então, cuidado com o que vocês vão comprar mesmo como renda fixa, né? Porque é o que eu falei para vocês, aqui no Brasil a gente tem tesouro direto, renda fixa e tudo mais, só que só o Selic que não tem marcação a mercado, beleza? Ele é definido ali pelo Banco Central, uma taxa que é replicada no Tesouro Selic para controlar a inflação. Os demais têm marcação a mercado, beleza? Seja por data ou por nível de inflação, para vocês entenderem. Toda vez que sai um título e uma taxa maior, o título e o valor dele anterior, ele sofre essa marcação a mercado. Então, por exemplo, a gente tem um tesouro pré-fixado aí, vou chutar, tá? 15%. A taxa Selic está em 14,75. Se a taxa Selic acontecer alguma coisa e for para 16, 17, 18, esse 15% aí do tesouro do pré-fixado ou de algum outro emissor, seja um banco, uma empresa desse título aí de 15%, ele vai cair. Por que vai cair? Porque o novo título, se você comprar agora, ele está valendo mais. Então é justo que o título antigo que você comprou vale mesmo. A mesma coisa inversa. Então se a gente tem 15% aí, 14,75 taxa Selic, você comprou um título pré-fixado. Isso aí já aconteceu comigo em 2018 e 17, tá? Lá quando eu comecei a investir, eu saí, eu tava com o dinheiro todo em poupança e comecei a comprar Selic e outros tesouro direto. Na época eu ainda estava aprendendo, coloquei uma grana até maior num pré-fixado e no IPCA. E aconteceu isso, eu paguei, sei lá, 15, peguei um título pré-fixado de 15%. A Selic começou a cair logo depois ali do impeachment da Dilma, né? A gente chegou aí para 10, 9, não lembro quantos por cento chegou a cair antes da pandemia. E esse título aí que estava me pagando 15%, ele começou a me pagar 18, 19, cheguei a pegar mais de 20%. Um título isso aí na renda fixa no Tesouro Direto, para vocês verem como tem marcação a mercado a favor e contra você. Beleza? Então, mesma coisa se replica essa lógica para os títulos no governo americano. Então, por isso que vocês estão vendo essas porradas violentas aqui. Óbvio que a gente está pegando na data da pandemia para cá. Mas vai acontecer marcação a mercado sim. Beleza, então esse aqui é um ETF que tem marcação a mercado de 7 a 10 anos. É um dos que a gente acompanha aqui no canal. Vamos ver se eu pego aqui o SHV. SY. Desculpa, gente. SHY. Ele é de 1 a 3 anos, tem uma taxa mais curta ainda. Então ele também tem marcação a mercado, tá bom? Então, cuidado. Olha a porrada violenta que ele deu de uma vez aqui na pandemia. Por que ele caiu? Porque o Federal Reserve, o Banco Central Americano, começou a aumentar a taxa. Então essa taxa dele aqui já não fazia mais sentido, porque ia ter uma rentabilidade maior na taxa nova. E a mesma coisa foi acontecendo, eles foram aumentando os juros americanos aqui e foi desvalorizando cada vez mais esse ativo aqui. Mesma coisa agora, se o Federal Reserve começar a baixar as taxas, ele começa a recuperar o valor dele e ter uma marcação ao mercado aí mais positiva para quem comprou aqui esse fundo quádruplo aqui, ó, sensacional. Beleza? Tem uma ótima rentabilidade para cima e vou comprar a 80 agora e vou vender a 86. Tá vendo que ele varia um pouco menos, mas varia também? Então tem que ficar esperto porque tem uma variação menor dependendo do ano dele, né? Quanto maior a distância do vencimento do título, tem uma marcação maior. E quanto o título for menor, 3 anos, ele tem uma marcação menor, mas tem marcação. Beleza? Cuidado com esse cara aí, que ele tem marcação ao mercado sim. A maioria deles tem. Beleza? Um que eu invisto bastante aí, que geralmente eu uso de fundo de emergência, de caixa, eu gosto de ter em reserva em dólar, é o TFLO. Nem sei se eu cheguei a colocar ele aqui. Coloquei. Pode ver que ó, eu nem coloquei análise gráfica nele porque é um ETF também, tá gente? Não é um bound do próprio governo americano que emite. E
Ele tem aqui também uma variação sim, mas é muito menor do que os outros que a gente viu. Então esse cara aqui, ele existe desde 2014. Se a gente pegar a máxima bem rápida aqui para a máxima dele, a gente vai ver que são 7% de variações, aí, 8% de variação, né? Normalmente, isso aqui com certeza foi alguma crise, mas alguma coisa rápida, porque pode ver que é só um pavio muito rápido. Cada pavio aqui, cada velinha é uma semana, então provavelmente ficou 1 ou 2 semanas aqui no máximo, uma semana e já voltou o preço. Você pegar ele na pandemia, aqui, ele também tem uma variação bem pequena, mas tem variação. Você pegar ele na pandemia aqui, ó, foi a pré-pandemia, aqui foi o fundo da pandemia, ele também chegou a variar muito menos do que as outras ações ETF que a gente falou. Variou aí, ó, 0,5%, mas chegou, se você pegar do fundo da pandemia ali até hoje, o máximo que ele variou foi de 1%. Para quem que é uma renda fixa, uma variação bem... A não ser que você tenha 10 milhões, 100 milhões, você vai colocar em um ETF desse, você tem uma variação aí bem pequena aí que, para mim, é aceitável. Beleza, então a gente passou aí por 4 ETFs aí, para vocês verem a diferença de volatilidade, o que cada um faz, como funciona a parte de marcação a mercado. Beleza? Tem mais uma aqui que é um iShares do Treasury. Ele é mais amplo, tá? Ele investe em uma cesta diversificada de títulos públicos americanos. Então ele é um ETF que tem vários títulos ali dentro dele, como se fosse uma cesta mesmo. Ele é o Covid. Deixa eu ver se eu salvei ele aqui pra gente. Não, devo ter botado ele no Invest. Mas também tem uma marcação ao mercado, tá vendo? Menor também. Vamos ver desde quando tem esse cara aqui. Desde 2012, ele é até mais antigo do que o TLT. Então, ele tem sim uma volatilidade, né? Vamos pegar daqui até aqui. Ele variou aí 20%, tá vendo? É uma variação bem alta aí para quem busca um ativo mais seguro, sem variação, mais uma renda fixa. Então, estou passando para vocês aí juros de 1 a 3, juros de 7 a 10, juros de 20 anos, uma cesta de juros aí que você compre, mas também tem marcação a mercado, não pode esquecer. Ah, significa que ele está agora na baixa aqui, está valendo aí 22 dólares, mas quando o governo americano começar a baixar os juros, ele vai voltar para 27 e tal. Não dá para prever, é uma tendência sim de quando os juros comecem a cortar, mas eu acho que dificilmente a gente vai voltar para aquela era de juros zero. A meta do Banco Central americano é de 2%. A gente está com os juros lá hoje em 4,5%. Então sim, tem uma folga para cair aí, desde que essas tarifas do Trump não influenciem diretamente e não aumente muito a inflação. Talvez o Federal Reserve mantenha essas taxas aí, igual ele está fazendo nas últimas reuniões aí. Mas sim, tem uma variação aqui do preço de hoje para cima de possibilidade de 26%. Beleza? Investido em título americano. Qual que é, gente? Você não vai. Dificilmente os Estados Unidos, a credibilidade do mundo entra em risco. Toda a economia do mundo entra em risco se os Estados Unidos da América der um calote, um país seguro, praticamente quem manda no mundo aí militarmente, belicamente, economicamente, politicamente. Mas tem um risco, né? Sempre tem um risco. Pode ser um risco pequeno, mas tem um risco. Então você tem 26% para cima de possibilidade de ganho, mas não se esqueça que ele vale 22 dólares. Ele pode muito bem vir valer 5, 10, né? Então você tem que ter a ciência de que isso aqui é uma cesta com vários títulos lá dentro. Isso aí te dá uma diversidade, uma diversificação, né? Mas realmente tem uma variação. Se você comparar ele com o TFLO não tem nem comparação, né? O TFLO mal mexeu aí durante a pandemia toda, independente de guerra, risco, pandemia, ele tem uma variação aqui, uma volatilidade muito, muito, muito menor, né? A gente puxar aí nos últimos, vamos puxar aí de 2022 para cá, vai. Com essa guerra comercial, com eleição nos Estados Unidos, com guerra de Gaza, guerra da Ucrânia, Trump se elegendo de novo, a gente teve aí 1% praticamente nos últimos anos aí de volatilidade. Então, para mim é aceitável, reserva de emergência, eu uso esse fundo aqui. Beleza, gente? Então, essa é a parte que eu queria mostrar aí para vocês, a parte dos ETFs, a parte que a gente consegue comprar em corretora. Eu não curto corretora aqui do Brasil, eu curto as corretoras lá fora.
Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo depois a corretora que eu uso. Não faço propaganda de nenhuma delas, mas eu tento usar corretoras lá fora mesmo, nos Estados Unidos. Tem a Interactive Brokers, tem a que eu uso, né? Tem a própria NinjaTrader, também é uma corretora lá fora. Aqui no Brasil, que eu sei que tem conta global que eu já usei, é a Evno. A XP também tem, mas a Evno tem a vantagem de você conseguir movimentar o dinheiro lá por fora nos Estados Unidos. A conta global da XP aqui não tem isso. Eu não consigo movimentar a conta lá, então só coloco o dinheiro na corretora, converto para dólares, jogo lá na conta global, compro o ativo. Se eu precisar vender o ativo lá e tirar o dinheiro de uma conta minha nos Estados Unidos para outra conta em outro país, ou para os Estados Unidos, eu não consigo fazer isso pela XP, beleza? Pela Evno eu já consigo jogar no Wise, da Wise jogar para onde eu quiser. Já é uma conta que a Evno tem em parceria, acho que é eBank, o Ibal Bank, alguma coisa assim lá fora, que você consegue movimentar o dinheiro lá pelos Estados Unidos sem ter que jogar no Brasil de volta. Então eu prefiro a Interactive Brokers e outras corretoras lá nos Estados Unidos que eu consiga movimentar mesmo, ou quem já tem conta aberta no Bank of America, ou já foi para os Estados Unidos e abriu uma conta lá, você pode usar essa conta para fazer a movimentação, beleza? Eu tenho um exemplo dos T-Bills aqui que eu vou passar para vocês, e vou mostrar para vocês como que a gente consegue comprar, por exemplo, da Evno, um título do governo aqui na América Latina, seja do Brasil, Peru, Colômbia, Chile. Você consegue comprar títulos TBO americanos, isso aí pela sua própria corretora lá fora. Você entra lá na parte de renda fixa, nas contas globais, né, nas contas fora do Brasil, nas contas internacionais de investimento, e lá na renda fixa deles já tem lá, geralmente, o que eu mostrei para vocês. Não tem esses ETFs também, mas aí é tido como renda variável, e como renda fixa tem os títulos lá que você compra, como se fosse o Tesouro Selic, o IPCA, um pré-fixado. A dica que eu deixo para vocês é que vocês olhem sempre os juros que estão te pagando e o prazo de vencimento do título. Beleza? Vou ver se eu faço outro vídeo aí dando uns detalhes maiores aí para vocês dessa semana aqui. Beleza? Então valeu, se inscreve no canal aí, dá um joinha. Abraço, gente. Tchau, tchau.